Nutri, antes de abrir um consultório, você pode começar atendendo na casa das pessoas ou atendendo online. Mas eu entendo que se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você quer ter uma sala para chamar de sua. Acertei? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é necessário para abrir o seu consultório de nutrição? Meu nome é Mariane Fazi, eu sou nutricionista e fundadora da primeira escola de empreendedorismo para nutricionistas. E hoje a gente vai falar sobre como construir o seu consultório, na verdade, como abrir o seu espaço físico. Como eu te falei aqui no comecinho desse vídeo, hoje existem várias possibilidades para o nutricionista, né? A gente pode atender tanto na casa das pessoas, inclusive foi dessa forma que eu comecei, e a gente também pode atender online. Além, claro, né, de trabalhar dentro de um espaço físico, de um consultório como esse aqui, por exemplo. E no Nutri, eu vou te falar que hoje em dia, se eu estivesse começando os meus atendimentos, se eu estivesse lá em 2012 e já fosse permitido atender online naquela época, sinceramente, eu teria escolhido essa modalidade de atendimento, tá? Porque eu acho que é bem mais fácil para você, praticamente não tem custos, né? Os custos que a gente vai precisar pagar é mais sobre computador, internet e os impostos, né, que a gente tem que pagar e só. Uma estrutura física demanda alguns custos, demanda algumas estruturas que para quem tá começando pode mais afastar, pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas eu te entendo, Nutri, eu te entendo se você falar assim, Mari, eu sei, tá tudo bem, eu entendo que a recomendação é começar pelo online, porque é mais fácil, pode atender o mundo inteiro, aquela coisa toda. Eu te entendo, porque eu também gosto muito do presencial, eu tenho um caso de amor eterno com o presencial, eu acho que a experiência que a gente consegue promover, tudo, né, como o consultório é desenhado, a forma da experiência do cliente, até os resultados, a energia, abraçar o paciente, comemorar, tudo isso faz diferença, né? Quem precisa de calor humano, eu entendo que o presencial vai se sentir melhor do que no atendimento online. E até dependendo do nicho, pode ser até que passe mais segurança. Então tá bom, já que você está convencida de ter o seu próprio consultório físico, vamos lá para as dicas desse vídeo. Eu separei aqui 5 passos para você prestar atenção, né? Realmente colocar em prática para você ter sucesso na hora de abrir o seu próprio consultório. Dica número 1, escolha a sua sala. E quando a gente fala sobre escolher a sua sala, a gente tem algumas modalidades, né, que a gente pode levar em consideração nesse momento. Não necessariamente você já precise começar o teu consultório comprando uma sala. Você pode alugar uma sala. E assim, claro, né? O mundo ideal, o mundo perfeito é você ter a sua própria sala, é você ter a sua própria decoração, fazer tudo lindo, maravilhoso, do jeito que você quis. Só que para muita gente não vai ter caixa para isso, né? Não vai ter dinheiro para bancar esse grande sonho. Então, se você não consegue nesse momento começar sozinho o seu próprio consultório, você pode dividir esse espaço com uma amiga. Inclusive, assim que eu parei de atender na casa das pessoas e fui para um consultório, foi dessa forma que eu fiz. Chamei uma amiga minha da faculdade, ela também tinha interesse em abrir consultório, a gente fez isso, alugou uma sala, dividíamos 50% para cada uma, né? O que cada uma ali vai pagar e tudo mais, dava certinho, era uma conta bem justa. A gente dividia os dias da semana também, 3 dias ela, 3 dias eu. E assim eu fiquei por um bom ano, 1 ano e meio, tá? Da minha carreira atendendo desse molde. Deu certo, foi muito bom. E assim que as coisas começaram a ficar ainda melhores, aí sim eu fui para minha própria sala. Mas, para quem não tem essa possibilidade, para quem não tem uma amiga, um amigo legal, às vezes até de outra profissão, não necessariamente precisa ser um nutricionista, às vezes um psicólogo, mas pode ser, né, que você não tenha isso. Você vai falar assim, ai Mari, então chega, o sonho do consultório não é para mim? Não, calma aí, que ainda existem 2 outras opções para você. A primeira delas é, você pode pagar por hora dentro de uma clínica ou de um coworking da área da saúde, por exemplo. Inclusive, esses espaços, eles até fecham blocos. Então, por exemplo, você fecha, né, nesse espaço com um bloco de 4 horas por semana.
Então, dentro desse espaço é uma ótima forma para começar, né? Porque você já garante ali o endereço, já começa ali a fazer um relacionamento com os outros profissionais que estão ali e você, dentro desse espaço de hora, você pode ficar ali trabalhando toda semana, né? Atendendo seus 2, 3 primeiros pacientes, né, por semana. E aí, depois, conforme vai aumentando a sua demanda, você vai aumentando esse aluguel desses blocos de horas. E a outra possibilidade também é de você, mesma coisa, dentro de uma clínica de nutrição, de repente de um consultório que já existe de outra nutricionista, você pagar um percentual da consulta. Então, muitas clínicas trabalham com essa modalidade, onde se você atrai os pacientes, se os pacientes são seus, se você faz o agendamento, enfim, se você cuida de tudo, esse percentual ele fica entre 25% a 40%. Ou seja, do valor da tua consulta, você vai ter que deixar ali 25% ou 40% de cada paciente. Agora, se os pacientes são do local, se as pessoas que estão ali, que trabalham para esse marketing, né, para isso acontecer, para trazer cliente para você, se eles cuidam da sua agenda, enfim, se existe uma estrutura melhor onde o seu trabalho basicamente é sentar e atender ali a demanda que surge, aí essa porcentagem costuma ser maior. Então, às vezes, a gente está falando aí de 50%, 60% é o praticado no mercado, tá? De 40% a 60%, essa é a margem aí que o pessoal costuma ficar. Isso significa que você fica com 40% da sua consulta, do preço da sua consulta, e 60% para a clínica. Isso, claro, né, quando está naquela situação que eles que fazem toda a parte de gestão e marketing para você, e a sua obrigação é mais ser nutricionista mesmo, atender, fidelizar, esse tipo de coisa, tá? Então, olha só, Nutri, quantas opções que você tem para ter ainda assim um espaço físico para atender, né? Então, você pode ter desde o seu espaço até sublocar ou mesmo pagar um percentual em clínicas de saúde. Nutri, a segunda dica que você precisa prestar atenção também é a localização desse consultório, né? Então, dá uma olhadinha se fica no local movimentado, se é fácil de estacionar, como que é o transporte público em volta desse local. Eu confesso para ti que eu já aluguei uma casa, era uma clínica de mais ou menos umas 4, 5 salas, tinha espaço gigante para fazer atendimentos em grupo, para eu dar meus cursos para nutricionista também, só que essa clínica era muito mal localizada. Ela até ficava perto de um ponto de ônibus se a pessoa andasse umas 4 quadras, mas à noite era uma rua que era muito escura, não passava ninguém, tinha uma árvore gigante na frente e era bem comum assaltos acontecerem naquele bairro. E aí, no final das contas, eu não conseguia marcar muitas consultas a partir das 6 da tarde, ou dependendo da época do ano, a partir das 5 da tarde, porque a hora que a pessoa saísse de lá, já estaria escuro, né? Então, grupos de emagrecimento, eu tinha um pouco de dificuldade de vender, porque eles aconteciam à noite. Então, vira e mexe, alguém vinha com a desculpa, né? Mas muito bem entendida, de que, que o local é perigoso, meu marido não consegue me buscar, então por isso eu vou desmarcar. Enfim, então vira e mexe, eu acabava escutando esse tipo de coisa, porque de fato, neste caso, o local me influenciava negativamente, né? Ele exercia uma influência negativa na construção da minha agenda. Então, é bem importante você olhar tudo isso. Estacionamento, segurança, até mesmo pontos de alagamento, né? Se é perto do local, pontos de ônibus, né? Enfim, então olhe tudo isso para você poder alugar o seu espaço com tranquilidade. Terceiro ponto, uma coisa que difere uma consulta presencial de uma consulta online é a avaliação antropométrica, porque no presencial a gente consegue fazer isso com muito mais efetividade, né? Então, a gente tem que prestar atenção também nos equipamentos que a gente vai comprar. Porque é muito comum, quando a gente está começando, colocar a carroça na frente dos bois. Tipo assim, vai lá e já compra uma bioimpedância de 12, 15 mil reais, parcela perder de vista, e aí no final das contas, não é isso que atrai paciente, não é isso que faz os pacientes agendarem ou não consulta com você. Não a grandíssima maioria, tipo 99,9% dos pacientes não vai agendar consulta com você por causa de uma bioimpedância, tá? É muito mais por causa do seu posicionamento, da autoridade que você passa, da confiança que você passa para as pessoas e, claro, dos seus outros diferenciais. Então, Nutri, cuidado, tá? No começo, uma balança, um adipômetro, uma fita métrica já são mais do que suficientes.
E aí, conforme você vai ganhando experiência, ganhando dinheiro, aí você pode investir em outros equipamentos, como por exemplo a bioimpedância, como por exemplo o ultrassom. Eu confesso para você que o ultrassom mesmo, eu acho que eu só fui comprar no ano de 2018, né? Então essa forma de medir, de avaliar o percentual de gordura do paciente de forma mais efetiva, não estimada, né, pelas dobras, só foi mesmo a partir de 2018 que eu usei. Então eu fiquei aí 6 anos atendendo pessoas usando só o adipômetro, tá? E até porque a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dos produtos que a gente vai escolher. É comum ter bioimpedâncias que dão erro, que não são aprovadas, né, pelo Inmetro, não são liberadas pelo Inmetro, então é bem cuidadoso isso, é bem preocupante, né, a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro que a gente está investindo. Então, como eu estou te falando, fita métrica, uma boa balança de uma marca legal, né, que de preferência que já vem acoplado ali o estadiômetro e o adipômetro já vai fazer a sua vez, você pode ter certeza que você não vai precisar mais do que isso no começo. Quarta dica que eu te dou neste vídeo, Nutri, experiência do cliente. O legal do presencial é que a gente consegue fazer várias coisinhas diferentes para que realmente aquela consulta ficar marcada na cabecinha da pessoa. Então é legal você sempre pensar tanto no fluxo da sua consulta e de como que o paciente vai passar, né? Desde lá da recepção do prédio, se você atender em prédio, ou da recepção da sua clínica, até chegar na sua sala, como que é o conforto dele, o cheiro, a decoração, as cores, enfim, tudo isso é muito importante a gente estar olhando. Então, fluxo e decoração. E a experiência mesmo, né? O que você vai fazer, quais as ferramentas que você vai aplicar, vai servir cafezinho, chá, vai ter água saborizada, vai ter alguma coisa para comer, não vai, quanto tempo é tua consulta, você pede jejum de repente para fazer algum exame, então é legal depois que a pessoa faz, igual a bioimpedância, né? Exige aí o jejum. Depois que a pessoa faz a bioimpedância, você dá algum lanchinho pra ela, isso cabe dentro do preço da tua consulta? Não cabe? Enfim, então são coisas pra gente pensar. Como que a gente pode fazer o cliente se sentir muito mais acolhido? E pensar em tudo mesmo. Conforto de sentar mesmo da cadeira, conforto térmico, vai ter um ventilador, vai ter um ar-condicionado, o sol bate no rosto da pessoa, enfim. Então é muito importante você olhar mesmo o fluxo que a pessoa segue no teu consultório para você ir colocando algumas coisinhas que são de interação mesmo, sabe? De repente alguns quadrinhos, algumas outras coisas ali conversando com ela, para que ela vai falar assim, nossa, que lugar legal, nossa, olha, tudo bem, muito bem pensado. Isso é uma coisa bem legal de você pensar também, de você aplicar também no seu consultório físico. Nutri, e a minha quinta e mais importante dica de todas, regularize o teu consultório. Muitos nutricionistas ficam ali no clandestino, sabe? Não paga o imposto, não avisa na prefeitura que você está atendendo, não fala no CRM, enfim, fica ali, acha que para ter um consultório é só abrir uma salinha, começar a atender, e não é bem assim, meu amor. Deixa eu te falar, quando a gente empreende, a gente tem responsabilidade com a sociedade e por isso a gente precisa ter alguns deveres também. A gente tem direitos e a gente tem que ter alguns deveres. E todo mundo que empreende, todo mundo que tem um negócio, independente se a pessoa tem um carrinho de pastel, ou se ela tem uma fábrica de cimento, ou se ela é um prestador de serviço, assim como você, um nutricionista, a gente precisa pagar impostos para a cidade. Porque afinal de contas, é ali que a gente está fazendo o dinheiro circular. Isso é regra, isso é lei. A gente não pode deixar de pagar os impostos da cidade e os impostos do país também, para a Receita Federal, enfim, fazer tudo certinho. Então eu sei que você tá falando assim, ai Mari, mas eu não vou abrir empresa agora, ai, então tem que abrir um CNPJ agora, ai, que difícil. Não, você não precisa abrir um CNPJ agora, se você está começando, e eu nem recomendo, tá? Eu recomendo você abrir uma empresa mesmo, né, ter um CNPJ, sei lá, quando você estiver faturando 8, 10 mil por mês. Mas antes disso, é interessante você atuar como um profissional autônomo, né? Um prestador de serviços. E sim, o prestador de serviços também tem que recolher imposto, também tem várias obrigações a serem feitas. Então, o que eu te recomendo, Nutri? Vá na sala do empreendedor da sua cidade. Toda prefeitura tem uma. Então, busque a prefeitura, vá na sala do empreendedor e veja quais são os documentos necessários para você regularizar o seu consultório na sua cidade.
Por que isso? Porque cada cidade varia. Mas geralmente é o alvará, aí geralmente também tem ali uma licença do Corpo de Bombeiros, que ele vai te visitar para mostrar ali como que tem que ser, se você tem que adaptar alguma coisa, né, caso aconteça algum incêndio. Também tem um laudo da Vigilância Sanitária, que eles também fazem uma visita e vão ali pedir algumas adaptações também. Pode ser que peçam, pode ser que não, né, depende de como tá o seu ambiente. Mas enfim, tudo isso é muito importante para você estar regularizada e tá pagando tudo certinho que precisa ser pagado e também, ó, dormir com a cabecinha em paz no travesseiro, né? Porque afinal de contas, quem trabalha tem que pagar os custos disso também, né? A gente ganha, mas a gente também tem que contribuir com a sociedade em relação a esses impostos. Nutri, agora eu vou abrir meu coração para você. Eu não consigo enxergar um outro lugar para um nutricionista que quer ter um consultório, seja ele físico ou seja ele online, que não seja o consultório Smart. Simplesmente lá é o programa de estudos mais completo para um nutricionista que empreende. É lá que eu te ensino essas dicas aqui, só que de forma mais aprofundada, como que você faz tudo isso, como que você regulariza, aula com contador, enfim, toda essa parte de burocracia, toda a parte de equipamentos, né, o que que eu uso, o que eu não uso, enfim. Então é lá que você precisa estar. É lá que você vai aprender sobre captação de clientes, sobre agendamento, sobre fidelização, sobre a gestão financeira. É lá que você vai aprender a construir um negócio, um consultório inteligente, o seu consultório Smart. Para você fazer inscrição, conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de estudos, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Nutri, e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e aproveita para ver os outros vídeos desse canal, que toda semana a gente posta 4 conteúdos novos para te ajudar a empreender com mais tranquilidade no seu consultório. E aproveita para se inscrever, assim você recebe todas as notificações e fica por dentro do nosso conteúdo. Até a semana que vem, um grande beijo, tchau, tchau!